Caros alunos, boa tarde. Vamos iniciar hoje nossa sexta videoaula, tá? Vamos continuar falando de titulação ácido-base, sendo que hoje nós vamos nos ater aos aspectos relacionados aos indicadores ácido-base, ok? Então, continuando. Bom, indicadores ácido-base são ácidos orgânicos fracos ou bases, orgânicas fracas, que apresentam colorações diferentes dependendo da forma que se encontram em solução, forma ácida ou básica. Então, aqui temos um indicador na forma ácida e aqui no equilíbrio na forma básica. Essas substâncias mudam gradualmente de cor dentro de uma faixa estreita de pH, denominada faixa de viragem do indicador. Então, aqui nós temos o nosso indicador protonado, essa é a forma ácida, que terá uma cor A, e aqui ele deprotonado, essa é a forma básica do indicador, que terá uma outra cor B. Então, H-Ind é o ácido fraco, que tem a cor A, e Ind- sua base conjugada, que tem uma cor B. Tá? Constante de equilíbrio, isso aqui é um ácido fraco, então temos que Ka vai ser produtos, que é o indicador, vezes H3 ou mais, sobre o reagente, que é o ácido, H indicador. Isso aqui, mistura de um ácido fraco, tá? E seu sal, né? A gente usa pH para cálculo de pH de tampão, né? pH, então, vai ser igual ao pK do indicador, mais log da concentração de Ind- sobre H-Ind, né? Então, a base conjugada e aqui o ácido fraco, ok? Continuando. Então, o olho humano, ele enxerga a cor ácida quando a concentração do ácido fraco é 10 vezes a concentração do sua base conjugada. Então, pH fica igual ao pK do indicador, mais log de Ind- e no lugar do ácido eu vou escrever 10 vezes Ind-, tá? Então, pH fica igual ao pK do indicador, mais log de 1/10, que é 1. Então, pH é pK do indicador menos 1. E a cor básica ele vai enxergar, tá? Quando a base conjugada for 10 vezes a concentração do ácido. Então, pH vai ser o pK do indicador, né? Log de 10 vezes a concentração do ácido, né? Estou substituindo isso aqui no lugar da base conjugada, né? Sobre H do indicador. Então, pH fica igual ao pK mais 1, né? E a faixa de viragem do indicador, então, será em que pH? pH que compreenda a faixa de pK do indicador, mais ou menos 1. Continuando, tá? Então, estruturalmente, os indicadores formam 3 grupos principais: as fitaleínas, as sulfofitaleínas e os azocompostos. Os valores de pK e os intervalos de pH estão nessa tabela, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui, fenolftaleína. Qual o pK dela? 9,3, tá? Qual é a faixa de viragem? De 8,2 a 9,8. E a transição de cor? Ela é incolor no pH ácido, que é 8,2, e é rosa no pH alcalino, que é 9,8. Ok? E aqui nós temos para diversos indicadores. Continuando. Bom, a escolha do indicador. Como é que eu escolho o indicador? Um indicador deve mudar de cor próximo do ponto de equivalência. Por exemplo, aqui nós temos hidróxido de sódio, essa é a curva, sendo titulado por ácido clorídrico. Então, vocês veem que é uma base forte com ácido forte, a gente tem um salto, né, bem forte aqui na hora da viragem. Na curva B, a gente tem amônia,
sendo titulada pelo ácido clorídrico. Vocês veem que aqui é uma base fraca. Então, o que vai acontecer com a base fraca? Eu vou ter uma região de tampão, né, antes do PEC. Então, a curva não dá esse salto que dá na base forte, tá? Ela vai caindo lentamente, tá, o pH, né? Mas não tem essa mudança brusca, tá? Depois do PEC, as duas curvas são iguais. Porque depois do PEC, em ambos os casos, a gente vai ter excesso de HCl. Então, depois do PEC será igual, tá? Quer dizer, depois quando entra nessa faixa aqui, nessa região. Então, pela figura fica claro que a titulação de NaOH, qualquer um dos indicadores dará um resultado adequado. Por quê? Os três indicadores aqui, ó, a fenolftaleína, vermelho de metilo e tal, eles estão, ó, pegam a parte íngreme, tá? O salto, né, da titulação, da curva de titulação. Agora, a amônia. Para a titulação da amônia, observamos que apenas o vermelho de metila, esse aqui, dará um resultado adequado. Tá? Porque, ó, se eu pegar aqui a fenolftaleína, tá? O que vai acontecer? Ó, vai começar a virar aqui, ó, com 10 ml. Ó, estão vendo? Tá? Começar a virar aqui. E vai terminar, ó, isso tudo aqui está antes do PEC, né? Vai terminar, eu vou ver a transição de cor aqui, ó, com quase 30 ml. Então, eu vou ter um erro enorme se eu usar esse indicador para amônia. Para o hidroxóleo, não, porque assim, já está virando, né? Já está na queda abrupta aqui da curva de titulação. Isso aqui já é viragem, tá? Já estou muito próximo ao PEC. Então, se eu usar esse indicador, ó, que está pegando essa parte aqui da curva, ou o vermelho de metila, ó, ainda estou na parte íngreme. Tanto faz, eu posso usar qualquer um dos três. Tá? O maior problema é quando a gente está aqui, ó, com a base fraca. Ok? Então, isso é uma questão muito importante. Porque se eu escolher o indicador errado, eu vou ter um erro muito grande. Tá? Então, olha só. Como a viragem nas titulações ocorre em um pH diferente do PEC, nós já vimos, o PEC é o ponto estequiométrico e o ponto final, tá, é aquele que eu consigo enxergar a viragem. Aí eu dependo de um indicador para isso, tá? E nem sempre o indicador vai virar, tá? No PEC. Ele pode virar um pouco antes, um pouco depois. Então, sempre vou ter um erro associado. Agora, não pode ser um erro tão grande como aquele que eu acabei de mostrar para vocês na amônia, que aí não tem titulação que preste, né? Então, a viragem ocorre em um pH diferente do PEC. Então, o volume final será diferente do volume do PEC. Isso levará à existência de um erro na titulação associado à escolha do indicador. Então, veja só, o volume do PEC é o teórico, tá? Então, se eu virasse aqui no volume exato do PEC, meu erro seria 0. Mas eu não tenho um indicador que vai virar naquele pH exato. Primeiro que os indicadores são faixas de pH, né? Segundo, que acertar um indicador com o mesmo pH do PEC vai ser uma coisa muito difícil, tá? Então, olha só, se o volume do ponto final, tá, é diferente, eu vou ter um erro, como é que vai ser esse erro? O volume do ponto final menos o volume do PEC, que é o teórico, né, dividido pelo volume do PEC. Isso aqui vai ser o meu erro de titulação, que ele normalmente é expresso em percentagem e é permitido um erro de até 0,1% nas titulações. É um erro aceitável, tá? Então, o percentual vai ser o volume do ponto final menos o do PEC dividido pelo do PEC vezes 100. Agora, vejam só uma coisa. Aqui é o volume do PEC. Então, nós temos o ponto estequiométrico. Se eu virar antes do ponto estequiométrico, eu vou ter um erro negativo.
E se eu virar depois do ponto estequiométrico, vou ter um erro positivo, tá? Isso é importante. Continuando, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente calcular esse erro do indicador. Então, por exemplo, aqui eu estou titulando HCl, ó, 50 ml de HCl 0,1, com hidróxido de sódio 0,1. Como eu sei que a estequiometria é 1:1, e os dois estão com a mesma concentração, eu já sei que o VEC vai ser 50, tá? Então, dada a titulação desse ácido clorídrico com hidróxido de sódio, dos indicadores listados na tabela 1, essa tabela que eu já mostrei para vocês, com vários indicadores, quais poderiam ser usados para indicar o final da titulação sem que o erro exceda 0,1%, tá? Então, qual é o cálculo do volume de NOH, que é o meu titulante, que corresponde a um erro de 0,1? Eu preciso saber isso, tá? Eu sei que o VEC é 50. E um erro de 0,1 seria que erro? Que volume me daria um erro de 0,1? Então, ó, o VEC é 50. Então, para um erro de 0,1, como é que eu calculo? 50 vezes 0,1 dividido por 100. Então, 0,05 ml é o volume que eu posso ter, tá, diferente do VEC, para que eu me encaixe dentro desse erro de 0,1, tá? Ou seja, isso corresponde a um volume de 49,95, que é o 50 menos 0,05 de NaOH. Isso aqui vai ser antes do PEC, porque o PEC é em 50. Se eu estou virando em 49,95, eu estou antes do PEC, então eu vou ter um erro negativo, tá? E o outro, ó, 50, o erro que eu quero é mais ou menos 0,1. Então, 50 mais 0,05 vai dar 50,05, tá? E isso é depois do PEC. Se o PEC é 50, eu estou virando em 50,05, eu estou depois do PEC, ok? Então, aqui eu tenho um erro positivo. Continuando. Então, cálculo do pH correspondente aos volumes de NaOH calculados no item anterior e correspondentes a um erro máximo de mais ou menos 0,1. Esse pH corresponde à região da curva de titulação em que se deverá escolher o indicador. Então, quando a gente adiciona 49,95 ml de NaOH 0,1, nós estamos antes do PEC. Quantos moles a gente adicionou de hidroxódio? O volume vezes a concentração, 4,9950 milimol. E o número de moles de HCl é quanto eu tenho no Erlenmeyer? Tem 50 vezes 0,1, é 5 milimol. Então, aqui, colocando a reação e fazendo os cálculos pelos moles, se eu tenho 4,9950 de HCl ou de hidroxódio e ainda estou com excesso de HCl, essa soda reagiu toda, sobrou zero. Então, se eu tinha 5 de ácido clorídrico, reagiu com 4,9950 de hidroxódio, sobrou 0,0050, tá? De ácido clorídrico. Então, o que eu tenho aqui no final? Tá certo, eu vou ter o sal neutro, que não vai alterar o pH. Então, o responsável pelo pH vai ser esse excesso de ácido clorídrico, né? Então, o pH será dado pela concentração de HCl que sobrou, né? Quanto eu tenho de HCl? Número de milimols, eu tenho quanto? 0,0050. Pelo volume total, 50 que eu tinha, já no Erlenmeyer, de HCl, mais 49,95, o volume total vai ser 99,95. Isso me dá uma concentração de HCl de 5 vezes 10 a menos 6 mol por litro. O pH vai ser o log negativo dessa concentração. Se a gente fizer os cálculos, dá 4,30. Tá? Então,
neste volume, tá? Vira em pH de 4,30, tá? Continuando, vamos ver agora o outro volume, que é 50,5. Então, agora com 50,05 de hidróxido de sódio, nós vamos estar depois do PEC, né? Vamos lembrar que o PEC é 50. Então, se eu estou com mais de 50, eu estou depois do PEC, tá? Então, o número de moles de NaOH que eu adicionei é os 50,05 vezes 0,1. Do HCl, o que eu coloquei no Erlenmeyer, 50 vezes 0,1, que é 5. Então, a gente fazendo aqui o cálculo do número de moles, tá? Na reação, olha só, eu tinha 5 de HCl, 5 milimols, foi todo consumido. Por quê? Porque eu adicionei 5,0050 de hidróxido de sódio. Então, adicionei mais do que eu tinha de HCl. Estequiometria é 1:1, né? O hidróxido vai reagir todo, vai sobrar 0,0050. Vai sobrar nada de HCl, tanto que eu estou depois do PEC, né? E cloreto de sódio, ele é um sal neutro, não vai interferir no pH. Então, o pH será dado pela concentração de hidróxido que sobrou. Quanto sobrou? 0,050. Qual é o volume total? Vai ser os 50 que eu já tinha de ácido clorídrico, mais os 50,05 do hidróxido. Então, 100,05. Então, a concentração de hidróxido é 4,99 vezes 10 a menos 5. O POH é tirar o log negativo dessa concentração, dá 4,30. Então, o pH vai ser 14 menos 4,30, que é 9,7. Tá? Então, a faixa de pH dentro do erro permitido, ou seja, dentro desses volumes que me dão o erro máximo permitido, que é de 0,1, vai ser de 4,30 até 9,70. Então, essa é a faixa de pH que eu posso trabalhar, tá? Para ter um erro de, no máximo, 0,1. Ó, aqui vai ser de 4 alguma coisa, né? Que até 9,70, tá? Então, vamos lá. Como já vimos, a faixa de erro permitida é de 4,30 até 9,70. Faixa de pH, né, dentro do erro permitido. Então, olha só, o que a gente tinha no Erlenmeyer era ácido clorídrico, tá? Então, do início da titulação até atingir o PEC, o que temos no Erlenmeyer é HCl. O pH estará ácido. Então, eu estou enxergando a cor ácida do indicador. Tá? Até eu chegar no PEC, eu estou enxergando a cor ácida. Após o PEC, o HCl terá sido totalmente neutralizado e teremos uma gotinha de excesso de NaOH, o pH ficará básico. Então, a viragem da titulação é quando eu passo a ver a cor básica. Então, naquela minha tabela de indicadores, eu vou olhar só para a cor básica. A cor básica é que tem que estar dentro dessa faixa de 4,30 até 9,7, tá? Continuando. Então, olha só. Ok. Se nós olharmos aqui, ó, olha só. Aqui nós temos a cor ácida. Essa não me interessa olhar, a faixa de pH. Por quê? Porque eu estou com o indicador na cor ácida desde que eu comecei a titulação. Então, essa cor ácida não me ajuda a enxergar a viragem. Ele vai virar, a titulação vai virar quando for para pH alcalino. Então, eu tenho que olhar a faixa de viragem, eu tenho na faixa de viragem, eu tenho que olhar a cor básica, eu tenho que olhar esta segunda coluna aqui, que é da forma básica do indicador. Então, olha só, o primeiro lá está aqui, ó, violeta de metila, vira em 1,6. Então, a cor básica do indicador violeta de metila é num pH muito ácido, 1,6, não me serve. Só serve para mim a partir de 4,3. Então, aqui, ó, já no segundo alaranjado de metila,
a cor básica é em 4,4. Esse já me serve, está dentro da faixa. E aí vai passando pelos vários indicadores, tá? Ok? Ó, esses aqui é 8,4, tá? Então, olha, fenolftaleína vira em 9,8, tá? Ó, ainda tá 9,7, tá incluso, né? Não, é até 9,7. Então, aqui, ó, 9,8 já está fora. Então, podemos usar os indicadores do alaranjado de metila, que é 4,4, até o azul de timol, 9,6, tá? Está dentro do 9,7. Aqui já passou, a 9,8, não serve, ok? Tá? Então, é assim, a gente vê quem está no Erlenmeyer. Quem está no Erlenmeyer é o ácido. Então, durante toda a titulação, eu estou enxergando a cor ácida. Isso não serve para a minha viragem, tá? Vai virar quando mudar para o pH alcalino. Então, eu tenho que olhar a forma alcalina, né, a cor básica do indicador. Então, a gente calcula a faixa de pH e olha a cor básica do indicador, ok? Então, continuando. Agora, a gente quer calcular o erro provocado pelos indicadores fenolftaleína e vermelho de metila. Agora é diferente, porque eu não quero saber qual é a faixa, que indicadores eu posso usar, não. Eu quero saber o seguinte: se eu usar fenolftaleína, que erro eu vou ter? Se eu usar vermelho de metila, que erro eu vou ter? Tá? Então, vamos titular agora 50 ml. Agora vamos fazer com ácido fraco, ó. Ácido acético, tá? Sendo titulado com hidróxido, tá? Então, ó, eu estou nessa curva aqui de cima. Tá vendo que ela tem um salto menor? Eu vou ter menos indicadores que vão servir, tá? Mas vamos ver o caso da fenolftaleína e do vermelho de metila especificamente, né? Então, a fenolftaleína, a cor básica dela, a gente já viu que é de 9,8, tá? Bom, se eu estou com ácido acético no Erlenmeyer, eu vou estar enxergando a cor ácida, né? A cor básica deste indicador fenolftaleína é em 9,8. Tá? Onde ele muda de cor. Então, esse é o meu pH, 9,8. Considerando que o PEC ocorre em 8,72, tá? Como é que eu sei? Olha, estou titulando ácido acético. O meu produto de reação será o acetato de sódio, um sal básico. Então, o meu PEC vai ser o pH do sal básico formado, né? Que sabemos que ele reage com a água, sofre hidrólise, né? Regenera o ácido. Então, se vocês calcularem o pH para o acetato de sódio, vão achar 8,72. Então, esse é o pH do PEC, tá? Ó, a substância presente no PEC é um sal básico. Então, considerando que a viragem ocorrerá na forma básica do indicador, né, em pH 9,8, tá? Isso vai acontecer depois do PEC. Se o PEC é em 8,72 e eu vou virar em 9,8, eu vou virar depois do PEC. Então, o titulante, que é o hidróxido de sódio, vai virar depois do PEC, então eu vou ter um excesso de titulante, ok? Então, continuando. Ok. Então, a gente sabe que a viragem em pH 9,8, tá? Que o PEC ocorre em 8,72. Por que eu sei que o PEC ocorre em 8,72? Porque a substância que vai estar presente no PEC é um sal básico. Então, é só calcular o pH do sal básico. Então, calculando, é 8,72, tá? A viragem vai ocorrer na forma básica, porque quem eu tenho no Erlenmeyer? Ácido acético, pH ácido. Então, vou estar enxergando a forma ácida do indicador. Então, a viragem vai ocorrer na forma básica do indicador, né?
em pH 9,8, que será depois do PEC. Então, o titulante vai virar depois do PEC. Eu vou ter um excesso de titulante, ok? Então, viragem pH 9,8 corresponde a um pOH de 4,2. Então, eu sei que a concentração de OH-, tá, no PEC, né, vai ser de 6 vezes 10 a menos 5. Como é que eu sei? Que se eu sei pOH, eu sei a concentração de OH-. É só fazer o cálculo da inversa aqui, né? Elevar a base de 10, que a gente tira a concentração, né? Então, na titulação, o titulante vai estar em excesso. Então, eu sei que na viragem, todo o ácido acético foi consumido, vou ter 0, né? E quanto eu vou ter de hidróxido? Eu vou ter o número de moles total que foi adicionado, que vai ser mais do que o valor estequiométrico, vai ser um número de moles N, menos os 5 que reagiu. Então, o número de moles que eu tenho no final, tá, do hidróxido sódio é N menos 5, né? Então, no PEC, a concentração do OH- vai ser N menos 5, tá? Sobre o volume total, né? E essa concentração, a gente já viu que é de 6 vezes 10 a menos 5, aqui. Bom, eu sei que números moles é a molaridade vezes o volume. Então, vai ser 0,1, que é a concentração, vezes o volume de hidróxido. E o volume total vai ser o inicial do ácido acético, que era 50, mais o volume do hidróxido até a mudança de cor da fenolftaleína, que é os 50, né, mais o volume que eu adicionei de hidróxido sódico. Então, a concentração de OH- vai ser quanto é número de moles total? É N menos 5. Quanto é N? N vai ser molaridade vezes o volume, então 0,1 vezes o volume de hidróxido. E o volume total vai ser os 50, que eu já tinha, do ácido acético, mais o volume de hidróxido que foi adicionado. Se a gente fizer essa conta aqui, ó. Bom, primeira coisa, essa concentração eu também sei, é 6 vezes 10 a menos 5. Então, 0,1 que multiplica o volume de NaOH menos 5 vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 5 vezes os 50, que é esse 0,003, mais 6 vezes 10 a menos 5 vezes o volume de NaOH, que é esse aqui, tá? Vezes o volume de NaOH. Ok, continuando. Então, considerando que o PEC, a gente já viu isso, né? 8,72. Então, continuando o cálculo aqui, né? Tá, vamos aqui. Vocês veem que só tem uma incógnita, que é o volume de hidróxido. Então, fazendo os cálculos, o volume que eu gasto de hidróxido para virar neste pH depois do PEC aqui é de 50,6 ml. E quanto é o meu erro de titulação, meu erro percentual? Vai ser o volume do ponto final, que é esse que nós calculamos, 50,06, menos o volume do PEC, que a gente sabe que é 50, tá? Dividido pelo volume do PEC, que é 50 vezes 100. Então, usando a fenolftaleína, a gente vai ter um erro de 0,12. É um pouquinho maior do que aquele erro de 0,1, tá? Né? Que a gente está colocando como máximo. Mas é um erro baixo, tá? E se nós utilizarmos o outro indicador? Vamos lá. Agora, o vermelho de metila, a faixa de viragem dele é 4,4 a 6,2. Eu tenho que olhar a cor básica do indicador, né? Porque eu estou com ácido aqui, a cor ácida vai estar o tempo todo. Vai virar quando? Quando cair um excesso de hidróxido, vai ficar alcalino. Então, quando o indicador mudar para a cor básica, tá, dele, né, do indicador,
eu vou enxergar a viragem. Mas só que a cor básica do vermelho de metila é em 6,2. Ou seja, a gente sabe que no PEC ocorre em 8,72. Então, ele vai estar virando antes do PEC, né? Porque a substância presente no PEC é um sal básico, tem esse pH. Mas esse indicador, a forma básica dele, ó, muda de cor em pH 6,2, tá? Então, considerando que a viragem ocorrerá na forma básica em pH 6,2, isso será antes do PEC. Então, o titulante, o hidroxódio, antes do PEC, né? O que vai acontecer? Eu vou estar antes do PEC, então eu vou ter um excesso de titulado do ácido fraco, tá? Então, olha só, eu tinha 5 milimols do ácido acético, vai reagir com o número N número de moles de hidroxódio, então no final eu vou ter os 5 menos N. Vou ter um excesso dele, do ácido, tá? Porque eu estou virando antes do PEC. O hidróxido vai reagir todo, né? Estou antes do PEC, né? Não dá para ter excesso, ele vai reagir todo. E eu vou formar do sal básico o valor N. O mesmo que reagiu de hidróxido vai formar de sal básico, tá? Continuando. Vamos ver aqui, fazendo aqui os cálculos. A gente ficou com 0 de hidróxido, 5 menos N do ácido e N do sal. Então, a gente está com uma mistura de um ácido fraco, seu sal, cálculo do pH é pela equação para tampão, né? O pH a gente já viu que vai virar em 6,2, o pK é 4,74, concentração do sal é quanto? Aqui, ó, o número de moles do sal é N, sobre o volume total, e do ácido vai ser 5 menos N sobre o volume total. Vai cortar os volumes totais, vai ficar 4,74 mais log de 0,1 vezes o volume de hidróxido de sódio. Por quê? Que o número de moles de hidroxódio vai ser a molaridade vezes o volume, né? E aqui o ácido, o número de moles vai ser quanto é? Ó, 5. Gente, aqui é o número de moles do sal, do acetato de sódio. Só que esse número de moles é igual ao do hidroxódio, tá? Por isso que aqui é o volume de hidroxódio. E aqui do ácido é 5 menos 0,1 vezes o volume de hidroxódio, tá? É 5 menos N. Esse N é 0,1 vezes o volume, ok? Continuando. Bom, fazendo a conta, 6,2 menos 4,74 dá 1,48, log da fração, né? Para tirar o log, para tirar esse log aqui, eu vou elevar 10 a 1, 48, que dá 30,2. Então, isso vai ser igual a apenas a fração, porque como eu elevei aqui, né, esse log sai. E se nós fizermos a conta, vocês veem que só tem uma incógnita, 30,2. E aqui a minha fração só tem uma incógnita, que é o volume de hidroxódio. Se nós fizermos os cálculos, dará 48,40 mililitros de hidróxido de sódio, tá? Então, como será o meu erro, né? O erro, temos aqui, ó, percentual do erro de titulação, volume do ponto final, menos o volume do PEC, né, sobre o volume do PEC vezes 100. Então, qual é o volume do ponto final? 48,40, tá? Estamos virando antes, que o ponto final, o ponto estequiométrico seria em 50 ml. Estamos virando com 48,40, tá? Menos, qual é o volume do PEC? 50. Dividindo pelo volume do PEC vezes 100. Então, está me dando um erro de 3,2, tá?
isso aqui é um erro substancialmente alto, né? 3,2, olha, se o razoável para a gente é 0,1 e a gente está virando em 3,2, tá? A gente está com um titulador que não pode ser utilizado, né? Porque nós vamos ter um erro muito grande. Olha só o que acontece. Ó, o ácido acético, nós estamos nessa curva aqui, ó, tá? Ok? Porque essa curva aqui é do ácido forte, do HCl, onde eu tenho um salto maior, tá? Na viragem, tá? Com ácido acético, o meu salto vai ser menor, porque eu tenho uma região de tampão, é um ácido fraco, já começa num pH mais alto, ok? Então, o que acontece? O vermelho de metila vai virar em 6,2, ó. Vai virar aqui, ó. Nesse meiozinho aqui, onde ainda não estou nessa reta íngreme, tá? É por isso que ele dá um erro alto. Eu vou ter uma diferença grande aqui, ó, do meu VEC para esse volume aqui que a gente gasta com vermelho de metila, que está antes do PEC. Tá pegando a parte da curva, tá? Que não que onde eu tenho ainda uma grande variação, ainda não estou na parte reta da curva, ok? Então, quando a gente constrói a curva de titulação, a gente tem, usando uma tabela de indicadores, né, como eu passei essa tabela hoje para vocês, onde tem o pH que vira na cor ácida, na cor básica e tal, tendo a curva de titulação, sabendo onde é o VEC e tal, e construindo essa curva, eu tenho como olhar e dizer, ó, esse indicador é adequado, esse indicador não é adequado, né? Aqui a gente está fazendo pelo cálculo, mas às vezes só pela curva a gente já sabe se pode usar ou não o indicador, ok? Então, neste caso aí, o vermelho de metila não pode ser usado, que vai me levar a um erro muito alto, né? E aí, se o máximo permitido é 0,1, eu estou com 3,2, essa titulação está sendo um desastre, ok?